Amém? A retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada louvor, por cada canção, por cada servo Teu, serva do Senhor, por cada instrumento que se ofereceu neste lugar para a adoração àquele que é o Senhor dos senhores. Agora, Senhor, nós te pedimos que o nosso coração, que a nossa mente sejam receptivos à palavra que vem do Senhor, que ela seja em nós uma boa semente que produza frutos para a glória do Teu nome. Dá-nos clareza, discernimento, a fim de que a Tua palavra realize em nós o intento e o propósito do Senhor para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos queridos, há tempos na vida de todos nós que são tempos sombrios. Todos nós, numa medida ou em outra, passaremos por aquela experiência que o salmista denominou de o vale da sombra da morte. Tempos tenebrosos, dias difíceis, circunstâncias aterradoras, aonde prevalece a angústia, o medo e o temor. É mais ou menos este o retrato do contexto da passagem que acabamos de ler. O livro do profeta Isaías tem sido obviamente lido como sendo um livro de grande esperança, e é. Tanto que no primeiro século, juntamente com o livro do profeta Daniel, era o profeta que embalava os sonhos de libertação do povo de Deus. Nós lembramos as passagens do profeta Isaías até hoje. Como não lembrar a profecia que diz: e eis que a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco.
Ou não lembrar a profecia que diz: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam nas regiões da morte resplandeceu-lhes a luz. Ou que nós seríamos visitados pelo Messias, cujo nome é Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz, e tantos outros adjetivos e tantas outras profecias de esperança. E assim era, porque este era um tempo de caos. Havia crises internas, porque Isaías inicia a sua ministração e o seu ministério vocacional numa experiência espetacular descrita no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É claro que a gente logo de imediatamente se volta ao alto e sublime trono, mas as palavras iniciais são: no ano da morte do rei Uzias. Isaías era um profeta do reino do sul, já estava vendo toda a tragédia que o reino do norte estava sofrendo em razão do poderio do império assírio, que se agigantava em relação ao reino do norte e já fazia ameaças ao reino do sul, e as crises internas envolviam um rei jovem, promissor, mas que invade a competência sacerdotal e recebe o juízo de Deus, é afastado do trono, vive os seus dias isolados e depois morre, e o trono de Judá se acha vazio. E o trono vazio significa a ausência de liderança, de guia, de pastor, daquele que aponta o caminho. E o rei era ainda mais aquele que representava a vontade de Deus para o povo. Era um caos. E por isso que a mensagem de Isaías é tão forte, porque é Deus dizendo: o trono na terra até pode estar vazio, mas no céu há alguém sentado sobre um alto e sublime trono. As crises internas se somavam às crises externas. O império assírio mandava uma carta para Judá, e no capítulo 36 você vai ver que já é o cerco de Senaqueribe. Uma carta que foi enviada para ser lida em aramaico, para que o povo pudesse não apenas saber de outros, mas que o povo se sentissem aterrorizados com a ameaça externa. E é diante então desse contexto que o Deus que é amor fala com o seu povo. A coisa mais preciosa que está desse lado de cada história que nós estamos podendo contemplar quanto Deus agiu ao longo dos séculos e como no correr da história Ele revelou o seu braço forte, é que a gente hoje não tem dúvida alguma que nós servimos a um Deus, a um Senhor que não abandona o seu povo. Como é precioso saber disso. Como cantamos aqui. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, porque não é possível que um Deus de amor não ame e não cumpra em nós as suas palavras, ainda que venham com juízo. A mensagem de Isaías, portanto, era sim uma mensagem de esperança. E nesta mensagem de esperança há também o julgamento. Porque no julgamento o que temos
É o Deus que ama, endireitando aquilo que está errado. Logo, eu particularmente nem gosto dessas expressões que ficam tentando equilibrar na balança alguma coisa de Deus é amor, mas também Deus é justiça. Não é nem isso, porque no julgamento e no juízo é o Deus que ama, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. E só faz isso quem ama. Ou não aprendemos que lá em Hebreus nos é dito que filho há que o pai não corrige. Esse texto, portanto, que lemos é uma carta e uma mensagem de amor a um povo que estava num cenário de caos, desesperança e desespero pelas crises internas, pelas crises externas. E nessa mensagem de Isaías 35, é quase que nós temos aqui encapsulado toda a dinâmica do Evangelho, como você vai ver aqui. Isaías 35 parece que ele encapsulou a dinâmica do Evangelho inteiro. Primeiro, por quê? Essa mensagem de amor de Isaías 35, ela poderia ser resumida em 3 palavras, e é o que eu vou fazer aqui rapidamente. Há 3 palavras aqui que resumem, que sumarizam o que Deus quer que o seu povo entenda nessa mensagem de amor. A primeira coisa é que, e a primeira palavra é a palavra expectativa. A mensagem do amor de Deus visa gerar no seu povo a primeira palavra, que é expectativa. Por quê? Porque nada mais é sarador da alma do que alguém que está prostrado ser apresentado a uma nova forma de enxergar a realidade. Isso é gerar expectativa. Expectativa aqui, segundo a Bíblia, é muito mais do que esperar alguma coisa que possa, talvez, quem sabe, acontecer. A expectativa bíblica é mais do que isso. É por isso que os profetas lançam mão de um artifício que na teologia nós chamaríamos de imaginação profética. Sabe o que é? Eles pintam uma nova realidade num cenário de caos. Ele faz você enxergar o invisível e faz você enxergar o invisível como se na alma já estivesse experimentando essa realidade. É por isso que ele inicia já desenhando uma nova realidade para aqueles que estavam sob as nuvens espessas da angústia. E ele já começa dizendo: o deserto e a terra se alegrarão. Ele começa a pintar sobre a mente do povo uma nova realidade que fosse gerando expectativa. Sabe quando alguém está bem acabrunhado assim, e ele começa a imaginar uma outra realidade, e primeiro ele abre um olho, abre outro, aí ele estica os braços, aí ele levanta a cabeça como quem diz: a vida, é possível algo diferente. Essa expectativa não é uma espera passiva, como alguém que está entediado na fila de um caixa. Essa é a expectativa do jovenzinho que vai encontrar a namorada pela primeira vez. É dessa expectativa, sabe? Do relógio, da hora que não passa, ou do noivo no altar, né? Da mão que sua frio. É a expectativa de quem já está vivendo em todo o seu corpo a experiência de como se já estivesse ali. É essa a expectativa da imaginação profética. E ele começa dizendo: olhem, o que hoje você vê deserto e terra, isso vai se alegrar.
O ermo, o descampado, exultará e florescerá como um narciso, uma flor de tom amarelo vivo. Aonde você vê mato e seca, já imagine o narciso amarelo balançando como quem tem vida. Florescerá abundantemente, como que se a própria natureza estivesse ela mesma oferecendo ao Criador o seu culto, jubilará de alegria e de exultação. E ele vai usar as imagens mais belas daquele período para aquele contexto e para aquela geografia. Senão ele diz: deu-se-lhes a glória do Líbano, como falamos domingo, os cedros do Líbano, o esplendor do Carmelo, o monte de Deus, e o campo de Sarão, onde as mais belas rosas surgem. Ali eles verão a glória do Senhor. Diz no versículo 2: o esplendor do nosso Deus. É assim que Deus vai gerando no seu povo a possibilidade de sair desse quarto escuro do medo, já antevendo, já visualizando uma nova realidade. Quando isso acontece, o que é que Deus espera do seu povo? Quando isso acontece, quando a expectativa chega, quando a expectativa é gerada no povo de Deus, é a hora como que Deus dissesse assim: é hora de acordar. E o versículo 3 então diz: fortalecei as mãos frouxas, ponham os punhos firmes para a batalha e firmai os joelhos vacilantes. E como que a expectativa, contagiando um povo adormecido, vai dizendo um ao outro: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Ainda que eu não goste de ficar pedindo para as pessoas dizer coisas, mas aqui a Bíblia está dizendo, né? Então diga a quem está perto de você: sede fortes, não temais. Isso nos faz lembrar Hebreus capítulo 12, que, fazendo eco de Isaías 35, a exortação é: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E por quê? O que gera essa expectativa? Que faz com que a realidade mude, como que o deserto e o ermo se alegrando, o narciso florescendo, que faz com que a gente comece a sair desse lugar de letargia. É por aquilo que está aí no versículo 4. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, porque é uma boa nova. E que boa nova é essa? Eis o vosso Deus, Ele vem. Deus vem. E é porque Ele vem que eu posso imaginar a realidade mudando. Essa é a mensagem de Isaías. Ele vem, e quando Ele vem, as coisas vão se transformar. E quando Ele vier, diz Isaías, vem com Ele a justa retribuição contra o mal. Que a linguagem bíblica aqui diz que a vingança vem, e a vingança aqui não é num tom de maldade como poderíamos atribuir, mas é a vingança no sentido de que a justa retribuição do mal virá, e é isso que nos salva, porque aqui é o amor de Deus, repito, endireitando aquilo que está errado, colocando ordem naquilo que foi arruinado pelo nosso pecado, pela nossa rebelião. Não sem razão, o livro do profeta Isaías era tão lido no primeiro século,
Porque a gente sabe que no primeiro século, Deus veio. Ele veio. E quão formosos são sobre os montes de Isaías daquele que anuncia as boas. E é por isso que quem viu o estudo bíblico que a gente fez na nossa escola bíblica virtual sobre o batismo de Jesus, você lembra que o último dessa linha profética que anunciou que Deus vinha foi João Batista. E ele disse: eis que vem alguém após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as alparcas, e ele traz julgamento. Por isso que o machado está posto à raiz das árvores, e a verdade e a mensagem e a proclamação é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus molhou o pé no Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expectativa faz parte da mensagem do amor de Deus. Essa é a primeira. Mas a segunda palavra é a consequência do que acontece quando Deus vem. O que acontece quando Deus vem? Repare que o versículo 4, se você prestar bem atenção, ele termina dizendo: a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. É natural que, se Deus vem endireitar as coisas, a gente espere que ele venha com alguma coisa assim muito extraordinária. Talvez batedores de cavalo, relâmpagos e trovões, como na entrega da lei. É Deus que vem, minha gente. Então parece até que entre o versículo 4 e o versículo 5 haja algum descompasso. Porque quando se espera este Deus que vem, galopante, vencedor, trazendo consigo o juízo, o que a gente encontra no versículo 5 é: então, a consequência de que Deus vem é: então se abrirão os olhos do céu. Opa, peraí. Segunda palavra, essa é a primeira expectativa sobre essa mensagem de amor de Isaías 35. A segunda palavra é cura. A mensagem de Isaías é que Deus vem, e quando Ele vier, Ele trará consigo a cura. Como cantamos, teu nome é. Eu acho isso tão extraordinário, porque esse Deus que vem, Ele não vem para lidar com o seu povo como se fosse uma manada, uma massa. Não sem razão, Deus escolheu o rei segundo o seu coração dentre o rebanho de ovelhas. Porque este que vem é rei, vingador, mas é pastor, que conhece cada ovelha pelo seu nome. Então ele vem não apenas para dar solução à história macro, mas ele vem para reabilitar as suas ovelhas de cada um individualmente, com o seu toque que cura, que sara, que restaura. E é isso que Isaías vê quando diz: os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque Ele nos curará. Eu não sei se você consegue se dar conta, mas João Batista, que avisou que Deus vinha, você lembra que eu acabei de falar? Avisou assim também: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo.
Era isso que João Batista estava anunciando e esperando. Aparece Jesus. Como também disse Isaías, não víamos nele nem beleza e nem formosura. Judeu comum, vestindo roupas de judeu comum, dizendo ao João Batista: me batiza. Aí João Batista já toma um susto de cara. Como assim? Isso aqui é a purificação para o que vem. Tu vens pedir para ser batizado a mim. E aí você vai assistir o vídeo lá sobre isso. Mas à medida que o ministério de Jesus vai acontecendo, e João Batista está lá preso por Herodes, bateu a dúvida. Cadê o fogo do juízo que não está aparecendo? Eu acho esse texto humano, demasiado humano, porque mostra que nós somos feitos do mesmo material, de temores, de dúvidas. E ele manda uma comitiva de mensageiros perguntar a Jesus, acho que foi em particular, como quem chamando a parte, dizendo: Senhor, a gente tem uma pergunta aqui meio constrangedora. João Batista mandou perguntar se tu és tu mesmo? Ou nós haveremos de esperar outro? E a coisa mais linda é Jesus fazendo o eco de Isaías 35. E de anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. O que? O pastor de Israel por anunciar. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, porque Deus está vindo para tocar e curar e sarar o seu povo individualmente. É o toque de Deus, é a cura de Deus. Aleluia. No programa do Messias, do Deus que vem, João não percebeu esse capítulo, mas está tudo certo, está tudo em ordem. É o que Isaías 35 diz que iria acontecer. Ele vai julgar o mundo, mas ele quer primeiro curar o nosso coração. É claro que a lepra, que a cegueira, que a surdez aqui, com quanto sejam problemas de natureza física, aponta para uma realidade muito pior, que é a realidade do pecado em nós, que é exatamente aqui que Isaías vai nos dizer: pelas suas pisaduras nós somos sarados, perdoados, redimidos. Alguém já disse que se a mensagem para João Batista fosse adaptada para a nossa realidade, seria mais ou menos Jesus dizendo assim a João Batista: vão dizer a João o que vocês estão vendo por aqui. Digam-lhe que há pessoas que venderam seus cães guias e estão agora observando os pássaros. Que há pessoas que trocaram suas bengalas de alumínio por botas de andarilho. Que os desanimados se transformaram em pessoas empreendedoras, e uma porção de gente exausta começou a viver pela primeira vez na vida. É essa restauração é pura. Eu digo a você que está aqui nessa noite, como bem disse o Maestro no início desse curso, é mais do que um encontro. É mais do que ouvir e ver o talento que Deus dotou a cada um. Aqui é lugar de nossa alma ser tocada pelo Eterno. Sermos curados pelo Senhor. Cada qual na sua realidade de sombras, vendo resplandecer a luz. Isso aqui é um ponto que eu poderia me estender mais. Porque quando eu penso nisso aqui, eu penso em inúmeras histórias bíblicas de gente que foi tocada pelo pastor das nossas almas. Texto bonito, né? O pastor das nossas almas. Por isso que aquele
jovem chamado Bartimeu, que certamente não frequentou as escolas de teologia, porque se era cego, a pergunta era: quem pecou ele ou seus pais? Né? A cegueira talvez fosse sinal de alguma coisa errada com ele, com a família dele. Mas ele sabia de uma coisa: que quando o rei viesse, o filho de Davi viesse, ele poderia ser curado. Olha, Bartimeu sabia mais de teologia do que muita gente. E quando ele escutou o barulho, olha, ele vai passar por aqui, pelas bandas de Jericó, ele pegou sua bengala, suas trouxas, foi para a beira do caminho e só esperou o barulho. Quando o barulho vinha, ele não deu outra, gritou: Jesus, filho de Davi. É o pastor que está passando aqui, ele vai me ouvir, ele vai me notar, ele vai saber de mim. Jesus para o porteiro, vai lá: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê, filho. Então vê. Todos nós temos as nossas histórias pessoais aqui. Todos nós poderíamos contar aqui em algum momento de inflexão na nossa vida. A gente foi tocado, curado, transformado, para poder, como a gente ouviu aqui no testemunho, para poder dizer assim: graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou. E a última palavra é que esta mensagem do amor de Deus, que nos fala de expectativa, que nos fala de cura. E é interessante que esses versículos, do versículo 7 e o finalzinho do versículo 6, mostra-nos que a cura, inclusive, não é apenas para a criatura, mas é a cura também da criação. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a ardente expectativa da criação é a revelação dos filhos de Deus, porque a cura do povo é a cura da terra. Mas isso nos leva à terceira palavrinha: expectativa, cura, e a terceira é caminho. Por que caminho? Porque parece que depois de curados, o estágio final, que é em Isaías a Sião restaurada, parece que vai ter uma jornadazinha para a gente fazer, não é? O povo curado precisa pôr o pé na jornada e caminhar. E é por isso que este caminho, conforme Isaías fala-nos no versículo 8, é dizendo: e haverá um bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. É estreito porque o imundo não passará por ele. É uma porta estreita porque ali não haverá pecado. Mas ao mesmo tempo é simples que o louco, segundo Isaías, não errará o caminho. Não sem razão, Jesus mesmo se apresenta como: eu sou o caminho. Não sem razão, os discípulos de Jesus foram primeiro identificados como sendo os do caminho. E a mensagem de Isaías é que esse caminho é como um caminho no deserto que vai se transformando numa festa em direção a Sião. O caminho de santidade, o caminho dos que foram resgatados. E o versículo 10 vai dizer: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Isso faz paralelo com Hebreus também, capítulo 12, que nos fala de que há um caminho. E assim sendo, o caminho a que nós caminhamos tem um destino certo: gozo, a alegria, onde fugirá a tristeza e o gemido, ou na
Na linguagem do Apocalipse, quando ele recupera essa mesma imagem, nos falando da Jerusalém celestial que desce dos céus, quando nos diz lá não haverá choro, nem dor, nem morte, seremos todos enxutos as lágrimas do rosto, porque ali levantar-se-á uma árvore, a árvore da vida, cujas folhas é cura para as nações. Isaías 35 assim sendo encapsula o caminho do povo de Deus. O rei voltou, o rei já chegou, o caminho já está aí. A mensagem é que arrependa-se, creia no Evangelho. E agora, mesmo diante das dificuldades, dizer aos desalentados de coração: o teu rei, o teu Deus reina. Então firme as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, qualquer que seja a ameaça interna ou externa, nós já sabemos que nós em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Eu vou continuar na jornada. Pode ser uma jornada para alguns mais difíceis, para outros menos. Cada um sabe a medida da sua carga, mas eu sei que o povo de Deus não faltará o amor de Deus dizendo: vamos. O pastor que guia a ovelha, o pastor que nos coordena, que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige, se for necessário. Por isso que nessa noite também, uma noite quando nós iremos celebrar a ceia do Senhor, e nós sabemos que essa cura só é possível porque Ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados, mas venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e fez com que diante de nós gerasse uma outra expectativa em relação à vida, ao mundo e a tudo mais. Nós nos aproximamos da mesa do Senhor nessa noite, com um coração cheio de alegria, como cantamos aqui, porque o Senhor está conosco. É Deus para o Senhor. Vamos ficar em pé nesse instante, e enquanto os oficiais se aproximam para a gente poder ter o momento da distribuição dos elementos, a ceia do Senhor é também um momento onde nós somos chamados a uma reflexão profunda. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ninguém coma e beba sem discernir o corpo, sem discernir o significado disto. Nós estamos falando do corpo e do sangue de Jesus, que nos tirou do lamaçal de pecado, nos colocou diante da possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Nesta noite, eu digo a você: não temais, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder.